alguns textos bíblicos. Eu não vou me prolongar muito, porque hoje nós também temos a Assembleia de Membros, temos ainda algumas atas ainda a serem lidas, que ainda são antigas, né, irmã Luzimar? Mas nós vamos, enfim, aprender um pouco aqui das Escrituras Sagradas. O texto que eu quero ler inicialmente se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versos 16 e 17. Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 17. Meus irmãos, é muito importante nós sabermos quem é Pai, quem é o Filho e o Espírito Santo, porque isso nos ajuda a entender as ações deles durante o percurso de toda a história. Desde quando o mundo foi criado, ele veio à existência, Deus, juntamente com Jesus Cristo, o Espírito Santo, criaram todas as coisas. É muito importante sabermos bem dividir essas questões. Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 17, está escrito assim: Eu rogarei ao Pai, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. No verso também de Mateus capítulo 28, 19, quando Jesus Cristo comissiona os 12, Ele fala: olha, vocês vão pelo mundo, vocês vão pregar o Evangelho a todas as nações, mas vocês vão batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vamos ver alguns textos em que essas três pessoas, elas são bem, realmente mostradas ao povo. Mas nesse artigo que estaremos estudando de uma forma um pouco mais breve, nós precisamos que essa doutrina, como eu disse, não é fácil de ser entendida. É uma questão de fé, é uma questão de crer que existe um Pai, um Deus celestial, que é aquele que projeta todas as coisas. Nós temos Jesus Cristo, é aquele que traz a execução de toda a obra do Pai, e temos o Espírito Santo que justamente dá essa continuidade ou dá afirmação a respeito dessas obras. Embora, meus irmãos, seja um grande mistério que, enfim, existam diversas pessoas em um só ente, mas eles são, sim, de fato, pessoas verdadeiras e divinas. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, principalmente em Gênesis, quando nós vemos que Deus criou, do princípio Deus criou todas as coisas, a palavra ali, Deus é Elohim, e o entendimento verdadeiro é deuses ali. Mas, observe bem, por que o nosso Deus não usa em todo o Antigo Testamento a palavra Elohim? E quando nós percebemos que quando Moisés é chamado por Deus para libertar o povo, Êxodo capítulo de número 3, e ali Deus fala: eu sou o que sou. Então há um nome específico revelado a Moisés, porque Moisés perguntou para Deus, o Criador, quem ele era. Observe bem, meus irmãos, que houve uma preocupação muito profunda de Deus, de não em todo o tempo colocar que era Elohim agindo diante da história e da humanidade. Por quê? Porque o povo de Israel sai de contextos politeístas, como o Egito. O Egito acreditava que tudo existia um Deus, como nós vemos também no Império Babilônico. Os babilônicos também eram politeístas, para tudo tinham deuses, para tudo tinha Deus Sol, Deus Lua, Deus Terra, Deus Planta. Tanto é que quando a gente se reporta de Israel no Egito, nós percebemos que Deus fere o povo egípcio com a simbologia de deuses. Eles acreditavam na Rã, que era da fertilidade. Deus envia Rã para assolar o povo do Egito. A gente percebe a questão da escuridão, que ali é justamente afligida a pessoa do Deus Ra, porque os faraós, eles encarnavam um Deus, entre aspas, e justamente esse Deus que eles encarnavam, em que, se não me falha a memória, no tempo de Moisés, foi Ramsés, ou não, foi Tamsés, porque Ramsés foi no tempo de Josué. Tamsés, que viveu na época de Moisés, ele era um Deus encarnado Ra, que era considerado Deus Sol. E observe bem, quando vem a escuridão,
interfere diretamente aonde, em qual tipo de Deus? Na própria encarnação que o faraó acreditava ser. Então a gente percebe que, é claro que não existe outros deuses, né? Não existe outro Deus, mas é bem clara a preocupação de Deus durante a história, para que o povo entendesse que havia um único Deus, um só Senhor de todos. Então, até hoje, os judeus têm essa visão monoteísta, que é uma visão correta a respeito de Deus, que há um único Senhor e há um único Deus, Jeová, e Deus poderoso sobre todos. Então, essa doutrina que Deus também trouxe ao povo de Israel é para que eles pudessem entender que realmente não existiam outros, ele era único. Então isso foi muito bem inculcado na mente dos judeus. Os judeus não acreditavam de fato que existiam outros deuses, porque não existiam outros deuses. Então, olhando bem aqui, a gente começa a entender que o povo judeu nasce com isso. Até para o povo judeu é difícil entender que esse Jesus Cristo que veio na época quando Jesus se encarnou, esse Deus se encarna em homem, e ele é chamado de Jesus Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. Alguns judeus tiveram dificuldade em entender que aquele que estava entre eles não era apenas um homem santo, mas também era um Deus encarnado. Você vê, e já tinha essa dificuldade. E depois, quando o Espírito Santo veio, é bem possível que alguns, até judeus, não entendessem nada do que estava acontecendo, mas a Trindade, ela é uma realidade. Então, meus irmãos, na doutrina da Trindade no Antigo Testamento, essa é um dos maiores problemas que são apresentados na educação religiosa do povo judeu. Como é que o povo judeu vai colocar na cabeça que existe um Deus Pai, um Deus Filho, chamado Jesus Cristo, e um Deus Espírito Santo, se na cabeça dele há um só Deus e um só Senhor? Talvez também seja essa a sua pergunta. Mas olhando para o texto, nós vamos entender que, embora seja uma doutrina não formalmente, olhando para o contexto bíblico, elaborada no Antigo Testamento, ou não dita, ou não falada no Antigo Testamento, mas a Trindade, ele aparece na história de toda a humanidade. Ele aparece em todo o contexto bíblico, ele aparece em todo o contexto de criação de homens, de mulheres, na criação de plantas, na criação de todas as coisas. Então vamos lá, aonde podemos achar a questão da Trindade no Antigo Testamento? Gênesis capítulo de número 1, verso de número 1, vamos lá para o texto, para que a gente possa entender. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E quem é esse Deus? É só o Pai Criador? Não, a palavra aqui é Elohim, ou seja, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão criando a humanidade, todas as coisas. Gênesis capítulo de número 1, versos 26 e 27. Quando o Senhor diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observe bem, é plural o sentido aí. É o Elohim criando, fazendo, é Elohim dando a ordem. Então são esses deuses, não esses deuses politeístas que vemos, mas esse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos, plural. Então olhe, meus irmãos, Deus não está aqui de forma nenhuma usando na forma singular, o Criador, o Pai, né? Vamos dar referência para ficar melhor. Não é o Pai dizendo, eu faço o homem a minha imagem e semelhança. E o mais interessante disso é que na Torá, quando dá entendimento, é entendimento mesmo de deuses criando, não no sentido politeísta, mas no sentido de trindade. Então, é Deus fazendo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazendo. Vamos lá no capítulo 3, 22, quando ali se há o pecado, ali se há a tentação de Adão e Eva, e a expressão que é usada aqui, eis que o homem, verso 22, que o homem é como um de nós. Mais uma vez, não é apenas o Pai dando referência de si mesmo, mas dando referência de Jesus e o Espírito Santo. Em Isaías, quando Isaías tem a visão, né, na morte do rei Uzias,
né? Isaías tem a visão do reino celestial, os céus são abertos, ele vê o querubim descendo com a tenaz de Jeová e coloca sobre a sua língua. Interessante que a palavra que o Senhor diz a Isaías é: quem há de ir por nós? Os irmãos já perceberam que coisa interessante? O Senhor Deus falando a Isaías, não de forma singular, não usando eu, mas usando também tu, eles, usando a terceira, as três pessoas aí, dizendo: olha, quem vai por nós? Quem há de ir por nós? Quem vai falar pelo Pai, por Jesus e pelo Espírito Santo? Então nós vemos na história bíblica justamente a pessoa da Trindade sendo aí explícita nas Escrituras Sagradas. Vemos também em Salmos de número 110, quando o Senhor, ele fala assim: Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Interessante que esse texto, quando nós lemos lá na carta de Pedro, na carta de Pedro em Atos, Pedro está usando esse texto para dar referência, não apenas a Deus, mas dar referência a Jesus Cristo. Nós encontramos aonde? Em Atos capítulo de número 2, nos versos 34 e 36, Pedro usando ali uma referência a respeito do que estava acontecendo na sua pregação, mas ele coloca que quando fala em Salmo 110, que assenta-te à minha direita, ou seja, ele estava falando da pessoa de Jesus Cristo. Quem vai assentar à direita do Pai? Quem haveria de assentar à direita? Profetizada em Salmo 110 e aqui confirmada em Atos capítulo 2. Porque quem foi assunto dos céus? Jesus Cristo. E aonde Jesus Cristo está assentado? À direita do Pai. Eu não sei se o microfone está falhando. A falha aqui, será? Acho que aqui. Pronto. Outra questão que podemos entender é que quando o Gênesis apresenta Deus como Criador, nós vamos ler também no Evangelho de João, lá no capítulo de número 1, verso 3. Vamos ler aí, meus irmãos. Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 3. Quando está falando sobre o Criador, João aqui colabora a respeito de fato de quem é o Criador. Evangelho de João, capítulo de número 1, verso 3, está escrito o seguinte: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João se atribuindo a quem? Mais uma vez mostrando que Jesus Cristo também estava presente no dia da criação. O Verbo estava com Deus, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E quem ele fala sobre Jesus Cristo? Então nós percebemos aqui que realmente Jesus Cristo também estava presente na criação, e tudo se fez por causa de Jesus Cristo, tudo, porque por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então nós percebemos que tanto em Gênesis, é plural, nós, Gênesis 11, desçamos e confundamos, quando a construção da Torre de Babel, né, assim, o povo está construindo a Torre de Babel, e se havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar, havia só um timbre de fala, enfim, um timbre não, havia só uma comunicação, uma só língua. Aí Deus, com Jesus Cristo, o Espírito Santo, fala: nós vamos descer. Já que nós criamos, então nós vamos descer. Então desceu a Trindade, e a Trindade confundiu a língua dos homens. Ali nasce o espanhol, o inglês, ali nasce o polonês, chinês, o mandarim, o japonês. Então todas as línguas são origens justamente de Gênesis capítulo 11, quando a Trindade desce para confundir a língua dos homens. Meus irmãos, os irmãos estão entendendo ou quer que eu desacelere? Né? Só por causa realmente da casa da Assembleia de Membros. Está entendido aqui, meus irmãos? Se tiver dúvida, pode perguntar depois. Se eu não souber, eu pergunto aos universitários, né?
Pode ficar tranquilo. Vamos lá para o Novo Testamento. Qual é o entendimento do Novo Testamento a respeito da Trindade? É claro, meus irmãos, que quando a gente olha para o Novo Testamento, podemos dizer, será que a gente vai ver alguma coisa atribuindo a pessoa da Trindade? Mas vamos lá, vamos olhar para a palavra do Senhor. Vamos ler no capítulo de Tito 2, o verso de número 13. Olha só o que está escrito, Tito 2, verso 13, quando Paulo está escrevendo, falando a respeito de várias coisas, sobre a salvação, falando sobre quem de fato é quem salva, que tipo de graça recebemos, mas essa graça é recebida justamente de Cristo. Ele fala no verso de número 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus. Olha só, ele fala sobre o Pai, mas ele menciona que está também no Filho. A manifestação da glória, nós estamos guardando esse Deus manifestar, mas manifestar quem? E Salvador Jesus Cristo. Então, Paulo atribui a pessoa do Pai, mas Cristo está incluso aqui como Deus, porque Ele era também Deus. Então, quando Paulo está citando, parece que realmente está citando o Pai, mas ele cita que o Filho é Deus, porque Ele é Salvador, Cristo Jesus. Então, Paulo afirmando a respeito de que esse Jesus Cristo faz parte da Trindade. Vamos lá, da pessoa do Espírito Santo também, Atos, capítulo de número 5, podemos ver também Atos 5, versos 3 e 4. E quando há um relato infeliz de Ananias e Safira, os irmãos sabem bem que eles deram um ajeitadinho, né? Eles venderam a propriedade, aí não queria dar o dízimo como era de fato, de forma correta. Aí o casal combina. Aqui dá uma boa palestra para casais sobre até finanças, né? Eles quiseram até dividir aqui, deveria ser uma coisa só, mas olha, cada um faz a sua parte aqui, e cada um mente, e a gente dá um jeitinho aqui. Não, a gente parece até uma coisa comum que a gente viu esses dias desses, né? Entrando em conchavos para um fala mentira, o outro afirma mentira. Né? Eu lembro de uma palavra do pastor Alexandre Ximenes, dizendo que a certidão de nascimento do filho do diabo é a mentira. Eu achei isso fantástico, nunca esqueci a frase quando ele estava falando sobre Provérbios, capítulo de número, Provérbios 6. Então vamos lá. Então, Ananias e Safira combinam, fazem aqui uma conversinha entre os dois para mentir, para não devolver o dízimo ao Deus Todo-Poderoso como deveria. Então o que ocorre? Versos 3 e 4. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás seu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Observe bem. Aí você pergunta, mas pastor, ele faz duas menções separadamente. Não, a menção é a mesma. Ele usa aqui a severidade que mentiu ao Espírito Santo, e logo ele afirma que mentiu para Deus. Então nós vemos também que o Espírito Santo é Deus. Até domingo passado eu trouxe uma mensagem sobre a pessoa do Espírito Santo. A gente pouco menciona às vezes a pessoa do Espírito Santo, né? A gente usa muita linguagem ao Pai, a Jesus Cristo, mas não podemos desmerecer a pessoa do Espírito Santo, porque também é Deus. Não foi à toa que Jesus, quando estava falando aos seus discípulos, olha, eu vou rogar ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador. Quando Ele fala que enviará outro Consolador, não está dizendo que o nosso Pai Celestial haveria de enviar uma pessoa que estivesse fora da Trindade. Não enviou o anjo, não enviou o arcanjo Miguel, porque se viesse o arcanjo Miguel era guerra, porque o negócio dele é guerrear. Não é verdade? Não enviou um querubim, um serafim, um anjo mensageiro. Ele envia outra pessoa que faz parte da divindade, que é tão santo, tão puro, tão Senhor, tem todos os atributos como Deus e Jesus Cristo, que é a pessoa do Espírito Santo.
Então, tanto Jesus Cristo como também o Espírito Santo têm os mesmos atributos de onisciência, de onipotência, de verdade, autoexistência, de eternidade, de bondade, que são atributos de Deus. Eles sabem aplicar a misericórdia sem ser injustos, e sabem aplicar o amor sem perder a justiça. Somente encontramos esses atributos na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, todos dois são tão eternos como Deus. Apesar que você pergunta, mas Jesus morreu? Sim, como homem morreu na cruz. Como Deus, não há como um Deus morrer, mas como homem ele perece, como um cordeiro morto se fez maldito, porque um Deus não pode ser feito maldito, mas um homem, o Cordeiro Santo, morrendo na cruz, se fez maldito por nós. Então este homem morreu, mas o Deus que nós servimos nunca morre. Então os atributos eternos são atribuídos também a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Colocando um pouco mais à frente, então nós podemos entender que Jesus Cristo e o Espírito Santo realizam obras divinas como Deus realizou obras divinas, como vemos assim muito bem colocado, no Antigo Testamento. Então, meus amados, não é que são três pessoas trazidas em épocas diferentes. É claro que vemos a evidência de Deus no Antigo Testamento, começamos a perceber uma evidência de Jesus Cristo nos tempos intermediários, antes e depois de Cristo, ou um período em que ele nasce, mas também vemos a evidência do Espírito Santo. São três pessoas que agem de forma pessoal, mas nunca de forma separada. Eles têm a maneira de agir, agem de forma poderosa, mas nunca de forma totalmente indiferente, porque os três concordam em uma só coisa, têm o mesmo propósito, uma só coisa, e têm o mesmo plano para a eternidade e para todos nós da mesma maneira. E é por isso, meus irmãos, que devemos dar honra também, não apenas ao Pai, mas a Jesus Cristo e ao Espírito Santo de Deus. Três pessoas são distintas, mas com a linguagem clara empregada por Jesus Cristo, quando ele fala e nós falamos, eu vou rogar ao Pai, ele vos enviará outro Consolador. Vemos isso em Mateus 3, quando Jesus Cristo está sendo para ser batizado por João Batista, e ali ouve-se uma voz do Pai dizendo, esse é meu Filho amado, a quem eu tenho prazer, e o Espírito Santo em forma de pomba descendo até a pessoa de Jesus Cristo. Ali vemos também a Trindade sendo exposta para a humanidade. Não é à toa que Jesus diz também, olha, quem recebe o Pai precisa me receber. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A palavra eu sou, aonde nós podemos ver? Êxodo capítulo 3. O que Deus disse para Moisés? Eu sou o que sou. E o que Jesus fala? Eu sou. Então, meus irmãos, vemos isso a concordância até em todas as palavras. Então vamos olhar aqui também, e só para a gente partir para o final, eu quero aqui chamar a atenção para algumas doutrinas que são mal interpretadas, que são heresias a respeito da Trindade. Primeiro, meus irmãos, que é muito conhecido, mas graças a Deus não é muito divulgado, são duas aqui que eu quero destacar. É o sabelianismo e o arianismo. O sabelianismo, ele foi um camarada chamado Sabélio, justamente no século III, que ele gerou essa ideia, interpretou a Trindade por si mesmo. É um herege mesmo, a gente tem que tomar muito cuidado com o herege. O que ele ensina? Ele ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são manifestação de Deus. Não são três pessoas. O Deus um dia se manifesta como Pai, outro dia esse Deus se manifesta como Filho, e outro dia ele se manifesta como Espírito Santo. Meus irmãos, Deus, Jesus e o Espírito Santo não são manifestações, são pessoas. Então, quando você ouve falar, Deus é uma energia, né?
Isso é um tipo de interpretação, de manifestação de Deus. Deus é energia, Deus não é energia. Deus não é força. Ele tem força, mas não é força, no sentido de que é uma força, porque toda força emana de alguma coisa. Deus não emana de ninguém. Ele é eterno, Ele já existe antes de todas as coisas. Ninguém criou Deus. Apesar que eu sempre tive essa dúvida, né? Às vezes, quando era pequenininho, eu perguntava ao meu pai: pai, quem é que criou Deus? Eu trazendo entendimento como eu nasci, né? A cabeça de criança é fantástica. Como é que Deus surgiu? Deus é eterno, não teve início e nunca terá um fim. Então, não existe a manifestação. Jesus Cristo não é manifestação, e nem o Espírito é uma manifestação. São pessoas e não manifestações. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de entendimento, porque isso pode gerar um problema muito sério. Como a gente sabe disso? Quando a gente olha para o batismo de Jesus Cristo. Jesus Cristo ali não estava não era uma manifestação, era o próprio Jesus, Deus encarnado em um homem chamado Jesus Cristo, o Espírito Santo descendo de forma de pomba e o Pai falando que aquele que estava sendo batizado era filho amado. Então não há manifestação. Há três pessoas aí, existem três pessoas que estão expondo quem são elas. O segundo heresia é a respeito do arianismo. O arianismo, irmãos, é uma heresia de arianismo, que foi ário. Esse já viveu no século IV, que sustentava a seguinte coisa: que o Pai é um ser divino, sem começo, o Filho e o Espírito Santo foram criados antes da criação do mundo. Ou seja, Jesus Cristo e o Espírito Santo, eles vieram antes da criação do mundo. Então Deus criou eles nesse tempo, né? Mas não, meus irmãos, Jesus Cristo é tão eterno como Deus, e o Espírito Santo é tão eterno também como Deus. Então, essas três pessoas, em uma só, são eternas. Ninguém os criou, ninguém os fez. Eles são já eternos. Antes que a gente pudesse pensar alguma coisa, eles já existiam. São realmente três pessoas maravilhosas, com divindade e atributos exclusivos. E por fim, meus irmãos, como nós devemos reagir à Trindade? Como nós reagimos ao Pai? De que forma podemos entender o Pai? O Pai, é claro, ao Pai pertence à vontade divina e a formação dos propósitos estabelecidos dos planos, a determinação dos tempos e condições para a sua execução. Texto que a gente vê em Atos, a gente vê isso em Mateus, Deus mostrando a sua vontade sobre todas as coisas. E ao Filho, como nós podemos assim atribuir? A Ele pertence justamente a revelação, pertence a mediação, a agência ou execução do plano da vontade de Deus. Ou seja, o Pai, Ele trouxe à tona todo o plano divino de salvação. E Jesus Cristo é a mediação desse plano. Quem quer ser salvo ou quer receber o Pai, precisa passar por Ele. Então, Ele e o Pai são uma só pessoa, somos um só. E o Espírito Santo é quem trouxe essa revelação e a preparação para o seu Filho, para toda obra aqui na terra, como agenciador divino, para convencer o homem do seu pecado e do seu juízo. Enfim, meus irmãos, para que possamos ir para a Assembleia, a Trindade, ela sempre existiu em toda a humanidade, e ela continuará sendo a mesma depois, quando todas as coisas deste mundo forem destruídas. Então, podemos dizer que o nosso Pai é um Pai maravilhoso, que Jesus Cristo é um Salvador maravilhoso, e o Espírito Santo, o Consolador, fantástico também. Mas são três pessoas em uma só. É por isso que, quando nós olhamos para a palavra, porque que a palavra de Deus preza muito sobre unidade? Porque existe uma doutrina de unidade entre a divindade. E nós precisamos também, meus irmãos, para fazer prevalecer a unidade no meio da igreja. Porque, por isso que Salomão, escrevendo o provérbio, diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima, ele o quê? Abomina. E qual é a sétima? Aquele que cria
contendas entre os irmãos, porque os três concordam sempre em todas as coisas. E que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a sua graça permaneça sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos